E dando continuidade ao nosso Cast TV Casual, convido aqui o Dr. Arthur Scheffer. Dr. Arthur Scheffer, ele é oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata, cirurgia de grau e também ceratocônia. Ele atua na Clínica Scheffer em Curitiba. Tá? O Dr. Arthur é craque em catarata. Arthur, seja muito bem-vindo. Rodrigo, obrigado. É um prazer estar aqui com uma pessoa tão renomada quanto você. Muito obrigado pelo convite. Então, conte para nós, o que é catarata? Né? Fala em catarata, a gente já relaciona com as cataratas de Foz do Iguaçu. Né? Então, assim, o que é? Dentro do nosso olho a gente tem uma lente que chama cristalina. Ela é cristalina ao longo da nossa vida. E ao longo da vida ela vai perdendo a transparência. Então, atrás da menina dos olhos é que fica essa lente, atrás da nossa pupila. E com a perda da transparência, a luz não chega com nitidez no fundo de olho e não é enviada para o cérebro com nitidez. Então a catarata é uma perda de qualidade, é como se tivesse um voal de uma cortina na frente da janela. Como se fosse uma televisão que está sujo o vidro da TV, mais ou menos. Isso, um embaçamento, né? Então o vidro como se fosse um vidro jateado de areia, vamos dizer assim. E isso é uma coisa que, com o passar da idade, né, isso vai evoluindo com a idade, né? Pode ser desde o nascimento, a gente pode ter uma catarata congênita, a gente pode ter uma catarata adquirida por trauma ou até por uso de medicamentos, mas a catarata mais regular, mais comum que nós temos é a catarata senil, é a catarata que nós vamos tendo ao longo da idade, que vem geralmente após os 55, mas mais instalada ali em torno dos 65, 70 anos de idade. Daí mais para frente que começa a sentir mais isso, né? Porque aí, como ela vai evoluindo, a gente vai sentindo mais o impacto da catarata. Isso. E no começo a pessoa vai meio que se adaptando, né? Ela vai achando que é normal, até que chega um dia que a coisa fica crítica, né? Como a evolução dela é lenta, é gradativa, então a gente vai realmente se adaptando. No começo vai tendo aquela dificuldade no lusco-fusco, no final de tarde, então a visão começa a perder a vivacidade das cores, começa a ter uma mudança de grau e depois a gente começa a perder realmente a qualidade de visão e a quantidade de visão. E quais são, assim, os fatores que levam a gente a desenvolver catarata? Eu sei que eu trabalho muito com a questão da obesidade, por ser um cirurgião bariátrico, né? E a gente sabe que a obesidade, ela causa inúmeros problemas de saúde. Inclusive, parece que a catarata também, né? A obesidade está muito ligada à diabetes. Isso. E uma diabetes descompensada, o aumento de glicemia, leva a um influxo de glicose para dentro do cristalino e isso vai antecipar a catarata. Mas o maior fator realmente é a idade, né? A catarata senil, a exposição à ultravioleta, raios de sol. Então a gente percebe que em lugares mais tropicais, perto da linha do Equador, as cataratas são mais intensas. Então isso tudo vai ter influência, mas a idade hoje sim é o fator preponderante. O diabetes, ele altera também a questão da retina. Perfeito. Né? Que é lá o fundo do olho, lá e tal, que daí é outro setor dentro do olho, né? Explique para nós, Arthur, um pouquinho como é que funciona o olho, só para a gente saber. Então vamos lá, pensa no teu olho como uma máquina fotográfica. A lente da catarata seria a lente da máquina, o fundo do olho seria o filme da máquina fotográfica. No fundo do olho, a gente tem os menores vasos sanguíneos observáveis no corpo humano, né, visíveis ao olho nu. E a diabetes é como se ela viesse, vamos pensar numa mangueira, onde você tem uma agulha e você começa a furar essa mangueira com furinhos bem pequenos. Então começa a babar sangue através desses vasos. E isso vai lesionar o tecido do fundo do olho, que é uma continuação do cérebro. E com isso causa a retinopatia diabética, que hoje é uma das maiores causas de cegueira irreversível no mundo. E eu já presenciei isso, Arthur, e é chocante. Eu já tive paciente diabético grave no consultório, que estava programando de realizar a cirurgia e ele não deu muita bola. E ele voltou uns 3 meses depois, praticamente com a perda quase que completa da visão. Porque o diabético grave, ele é displicente, né? Ele não se controla, ele acha que não vai acontecer com ele. E com isso, os sintomas eles não são contínuos, eles não vão acontecendo e piorando como a catarata, por exemplo. E quando a diabetes dá o problema, ele é abrupto. E aí, às vezes, não tem mais o que fazer. Daí já é tarde. Né? Já é tarde. E uma pergunta que eu queria entender muito, porque hoje, final do ano, eu já estou fazendo 55 anos de idade, né?
E eu lembro que eu estava fazendo uma viagem de avião e eu estava lendo um texto num livro, assim, e daí a pessoa da frente baixou o banco. E eu tinha 46 anos, me lembro muito bem. De uma hora para outra eu comecei a ter uma visão turva. Nunca tive problema para enxergar e de uma hora para outra aconteceu isso. E desde então eu descobri que eu precisei usar óculos. Explique para nós, Arthur, por que isso acontece? Então vamos lá, a gente chama de vista cansada, braço curto, a quarentite, né, que a gente vai tendo. Então, o que acontece? A gente tem um complexo dentro do olho, que é o cristalino, esse que vai virar catarata, que começa a enrijecer. Então, nós chamamos ele de cristalino disfuncional. E uma musculatura que faz um movimento anteroposterior do cristalino. Ou seja, quando ele aumenta o seu diâmetro, o raio converge e a gente enxerga para perto. Conforme o músculo vai enfraquecendo e o cristalino vai enrijecendo, esse complexo vai perdendo a sua força. E aí o braço vai afastando para poder enxergar melhor de perto. E a necessidade do óculos de correção para leitura para perto. Conforme os anos vão passando, esse complexo vai ficando cada vez mais rígido, o músculo cada vez mais fraco, e com isso a gente vai precisando de mais grau. Então começa no 1,25, vai para o 1,5, 1,75, até chegar no 3 graus. E a partir dos 55 anos de idade, quando isso já está muito instalado, é que nós temos a possibilidade de fazer a substituição do cristalino por uma lente artificial que vai corrigir aí sim tanto a visão de longe quanto a visão de perto, restabelecendo a qualidade de visão para o paciente. Felizmente a tecnologia da medicina evoluiu e a gente pode seguir com ela, né? Sim. Graças a Deus. Se for pensar nas cirurgias de catarata de antigamente, era aqueles óculos catral, não tinha esse lente intraocular para colocar, apareceu o que chamavam de fundo de garrafa, né? Depois evoluiu para lentes que corrigiriam a catarata, mas não corrigiriam o grau, porque nós não tínhamos a tecnologia para calcular o grau ideal dessa lente. Hoje isso evoluiu muito. Então hoje nós temos uma precisão de em torno de 85% a 90% para em uma cirurgia de catarata zerar o grau do paciente em todas as distâncias. Tudo minha curiosidade, é possível trocar o óculos por uma lente para corrigir, por exemplo, a visão da idade, assim? Lente de contato? Lente de contato. Existem lentes de contato multifocal. A tecnologia delas não é tão avançada assim quanto a tecnologia da lente intraocular, mas sim, em alguns casos nós conseguimos. Em outros a gente faz muito o que nós chamamos de monovisão. Nós deixamos um olho para longe, um olho para perto, que é a báscula. E aí o cérebro é uma máquina fantástica, ele consegue funcionar como se fosse um interruptor e usa um olho para longe, um olho para perto. Isso é bem interessante e funciona bem. Se adapta, né? Se adapta, fantástico. Se adapta sim. E me conte assim, na cirurgia de catarata, como é que é exatamente a cirurgia? Como é que se faz a cirurgia? Então é feito um pré-operatório onde se avalia as condições clínicas do olho do paciente. Não são todos os pacientes que vão poder fazer a cirurgia com a lente multifocal, com a correção da lente multifocal, mas aqueles pacientes que têm olhos que são compatíveis com isso, nós levamos para o centro cirúrgico, nós fazemos uma cirurgia, um olho de cada vez, não se faz os dois olhos ao mesmo tempo, a não ser em situações especiais. Uma cirurgia que ela é uma cirurgia hoje, que ela é muito reprodutível, uma cirurgia rápida, que dura em torno de 10 minutos mais ou menos. Na técnica que eu faço, a anestesia é uma sedação leve, uma anestesia de colírio. Então o paciente sai do centro cirúrgico já sem tampão nos olhos, mas nós não podemos banalizar um procedimento cirúrgico. Todo procedimento é um procedimento cirúrgico, todo procedimento tem riscos e isso deve ser muito bem conversado com o paciente antes de se realizar o procedimento. Certo. E uma coisa que dá um pouco de receio nas pessoas por exemplo, vou fazer cirurgia no olho, né? Vou ficar cego, né? Tem muita gente que pensa, não, posso até ficar cego, né? O risco de uma coisa acontecer assim é mínimo, né? Acredito. É um risco mínimo. Dentre todas as cirurgias que nós temos no mundo, a cirurgia mais reprodutiva e com menor risco é realmente a cirurgia de catarata. E isso traz para a gente uma segurança muito grande. É a cirurgia mais executada no mundo, né? Então a gente vê que, claro, existem casos terríveis onde a gente vê de contaminação de material, em situações onde o procedimento e o protocolo não foi seguido à risca, mas quando tudo é feito da maneira correta, quando a cirurgia é muito bem executada, a chance de execução boa dessa cirurgia
é em torno aí de 99,9% de chance de dar tudo certo. Então é muito grande. E é uma cirurgia que é relativamente rápida, né? Tipo 10 minutos e tal. E a pessoa não sente mexendo no olho, né? Porque ela está sob sedação, está sedadinha e tal. Uma cirurgia completamente indolor. A cirurgia não dói, nem no pré-operatório, nem no pós-operatório. Claro que casos específicos onde você tem uma cirurgia com um pouco mais de complicação, um pouco mais de dificuldade de execução, ou até mesmo um pós-operatório, onde sobe um pouco a pressão no primeiro dia, pode ter algum sintoma, mas esses são casos muito esporádicos, não é o que a gente vê na rotina, não. E o pós-operatório? Daí, por exemplo, você contou ali que faz a cirurgia e você já praticamente sai sem tampão, né? Isso. O que a gente tem que cuidar no pós-operatório? A gente não pode ter um esforço físico por mais ou menos 15 dias. Certo. São alguns colírios que nós temos que usar, cada médico vai ter a sua propedêutica, mas em torno de 2 a 3 colírios que nós temos que usar no pós-operatório por em torno de 28 dias. Né? Depois de 15 dias eu libero meus pacientes para volta de exercício físico, atividades mais intensas, mar, piscina, a gente libera em torno de 30 dias ali os pacientes. E daí, por exemplo, fazendo a cirurgia, você já corrige a questão do grau e já talvez previne uma futura catarata. Por exemplo, eu aos meus quase 55 anos, seria um ótimo negócio, né? A Sociedade Brasileira de Catarata hoje, ela preconiza que nós operemos o paciente mais precocemente. Agora, pacientes que não têm catarata, há alguns anos foi autorizado pelo Conselho Federal de Medicina a realização dessa cirurgia após os 55 anos de idade. Então, pacientes que querem a independência do uso do óculos, que não gostam de usar óculos e que querem ficar sem utilizar óculos no seu cotidiano, na sua vida, podem realizar a cirurgia após os 55 anos de idade com a finalidade de correção do grau. Então, é uma possibilidade que vem sendo cada vez mais frequente no nosso dia a dia. Tá. E mais uma dúvida, assim, por exemplo, eu operei agora aos meus 55, daqui 10 anos eu precisaria trocar novamente o cristalino ou não? Não, essa lente ela é definitiva. Tá. A partir do momento que você coloca ela dentro do teu olho, ela vai te acompanhar para o resto da vida. Agora, se o grau vai alterar ou não ao longo da vida, existem algumas estatísticas que pacientes com mais idades, com uma vida mais longeva, 70 e 80 anos de idade, podem ter um shift para um pouquinho de astigmatismo. Então nós já calculamos isso quando fazemos a cirurgia e claro, se lá na frente esse 0,25, esse meio grau que possa acontecer lá na frente, trouxer algum prejuízo visual para o paciente, isso pode ser corrigido num segundo momento também ou até mesmo prescrito um óculos para situações mais extremas. Muito bacana. Doutor, quer deixar alguma recomendação, consideração final assim, para os nossos telespectadores? Olha, a saúde dos seus olhos ela é extremamente importante. Então, uma vez por ano, vocês devem procurar um especialista, fazer uma avaliação e isso vai desde o nascimento, desde o primeiro ano de vida até o último ano de vida do paciente. Muito bom. Dr. Arthur, muito obrigado pela presença. Sigam o Dr. Arthur Scheffer no Instagram, ele é @Dr. Arthur Scheffer, da Clínica Scheffer. Então até o próximo programa Fala Doutor, do Cast TV Casual.